Olá! Novo Quiz apresenta Quiz de Conhecimentos Gerais, nível difícil, com 20 perguntas. Para mais vídeos como este, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal. Pergunta 1. O Córdoba é a moeda corrente oficial de qual país da América Central? Jamaica, Cuba, Nicarágua, Honduras. Resposta correta: Nicarágua. O Córdoba é a moeda da Nicarágua. Foi criado em 1912 em homenagem a Francisco Hernández de Córdoba, um conquistador e colonizador espanhol. Pergunta 2. Qual órgão é o responsável pela produção de insulina? Intestino, pâncreas, fígado, rins. Resposta correta: pâncreas. Localizado atrás do estômago está o pâncreas, órgão que produz insulina, um hormônio que garante o controle dos níveis de açúcar no sangue. Pergunta 3. Segundo a teoria geralmente aceita, os primeiros humanos teriam chegado às Américas através de qual região? Estreito de Gibraltar, Estreito de Magalhães, Estreito de Bering, Estreito de Darien. Resposta correta: Estreito de Bering. Estudos de arqueologia dizem que grupos humanos acompanhando manadas de mamutes tenham migrado da Sibéria através do que hoje é o Estreito de Bering, iniciando assim a ocupação das Américas. Pergunta 4. Qual cantor tornou famosa a canção mexicana La Bamba? Little Richard, Ritchie Valens, Buddy Holly, James Brown. Resposta correta: Ritchie Valens. La Bamba é uma música folclórica mexicana. Sua primeira interpretação após a original estourou na voz do cantor norte-americano Ritchie Valens, em 1958. Pergunta 5. Ophiuchus é o nome de uma cidade islandesa, espécie de orquídea, constelação, fruta híbrida. Resposta correta: constelação. Ophiuchus é uma das 88 constelações que os astrônomos modernos dividiram o céu. É uma grande constelação localizada entre Escorpião e Sagitário. Pergunta 6. Em que ano a ex-colônia britânica Hong Kong voltou a fazer parte da China? 1947, 1977, 1997, 2007. Resposta correta: 1997. Após 156 anos de domínio britânico, Hong Kong foi devolvida à China em 1º de julho de 1997. Pergunta 7. Odorico Paraguaçu é um personagem fictício apresentado em qual obra? O Pagador de Promessas, O Bem-Amado, Incidente em Antares, Tieta do Agreste. Resposta correta: O Bem-Amado. O Bem-Amado é uma peça teatral do escritor baiano Dias Gomes. A obra apresenta Odorico Paraguaçu, personagem populista e corrupto que cumpriu uma das trajetórias de maior sucesso na ficção brasileira. Pergunta 8. Na mitologia grega,
Temis é a deusa da agricultura, sabedoria, beleza, justiça. Resposta correta: justiça. A deusa da justiça, Temis, tem sua origem na mitologia grega e é considerada a personificação da ordem e da lei. Pergunta 9. Qual destas figuras está presente na bandeira do Líbano? Águia, pirâmide, espada, cedro. Resposta correta: cedro. A bandeira do Líbano, adotada em 7 de dezembro de 1943, é vermelha e branca e possui um cedro verde em sua porção central. O cedro é a árvore símbolo do país. Pergunta 10. O Talmud é uma coleção de escritos e leis que contém regulamentos de qual tradição religiosa? Judaísmo, hinduísmo, budismo, zoroastrismo. Resposta correta: judaísmo. O Talmud é um conjunto de leis orais tradicionais que contém regulamentos religiosos e civis judaicos. Pergunta 11. A lactose presente no leite é um tipo de gordura, açúcar, proteína, vitamina. Resposta correta: açúcar. A lactose nada mais é do que o açúcar predominante do leite, representando cerca de 2 a 8% de sua composição, a depender da espécie. Ela também é encontrada nos derivados lácteos. Pergunta 12. Qual destes elementos químicos é um metal? Cálcio, radônio, oganessônio, neônio. Resposta correta: cálcio. O cálcio se apresenta naturalmente em seu estado puro, como um metal prateado que reage facilmente com o oxigênio. É o quinto elemento mais abundante na crosta terrestre. Pergunta 13. O Festival de Woodstock de 1969 foi um evento musical realizado em que país? Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia, Estados Unidos. Resposta correta: Estados Unidos. O Festival de Woodstock, ocorrido em agosto de 1969 nos Estados Unidos, marcou uma geração de jovens ligados aos ideais do movimento hippie e ao rock and roll. Pergunta 14. Qual é o principal ingrediente do falafel? Lentilha, grão de bico, gergelim, arroz. Resposta correta: grão de bico. O falafel é uma receita simples muito popular no Oriente Médio, cujo principal ingrediente é o grão de bico. Pergunta 15. Quem compôs a canção Aquarela do Brasil? Chiquinha Gonzaga, Ari Barroso, Pixinguinha, Cartola. Resposta correta: Ari Barroso. Aquarela do Brasil, que inicialmente recebeu o nome de Aquarela Brasileira, foi composta pelo mineiro Ari Barroso no final dos anos 30. A música é considerada fundadora do samba exaltação.
Pergunta 16. Qual arquiduquesa da Áustria tornou-se rainha da França em 1774? Maria Teresa da Áustria, Maria de Médici, Maria Antonieta, Maria de Tech. Resposta correta: Maria Antonieta. Maria Antonieta foi a arquiduquesa da Áustria e rainha consorte da França entre 1774 e 1792, ano em que a monarquia foi abolida na França. Pergunta 17. Cerúleo é um tom de qual cor? Amarelo, azul, verde, vermelho. Resposta correta: azul. A cor azul possui 111 tons diferentes nomeados. Um deles é o cerúleo, um azul com leve toque de verde e tons de cinza. Pergunta 18. Quantos círculos de sofrimento existem no inferno de Dante? 3, 7, 9, 12. Resposta correta: 9. No clássico da literatura A Divina Comédia, o italiano Dante Alighieri relatou sua viagem ao inferno, que, de acordo com o escritor, possui 9 círculos. Pergunta 19. Como é popularmente conhecida a fronteira teórica ao redor de um buraco negro? Campo de neutrinos, abóbada etérea, horizonte de eventos, disco helíaco. Resposta correta: horizonte de eventos. O horizonte de eventos é a fronteira ao redor de um buraco negro, da qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar, engolida pela força de sua gravidade. Pergunta 20. Qual lâmpada foi inventada em 1815 para reduzir as explosões em minas de carvão? Lâmpada de Wood, lâmpada de Davy, lâmpada de Moser, lâmpada de Dalton. Resposta correta: lâmpada de Davy. A lâmpada de Davy é uma lanterna de segurança inventada pelo químico inglês Humphrey Davy para evitar as explosões causadas pela ignição do metano em minas de carvão. Pergunta bônus. Qual é a capital do Chipre? Pristina, Tirana, Nicósia, Asmara? Se você souber a resposta, deixe-a nos comentários. Nosso quiz com 20 perguntas de conhecimentos gerais chegou ao fim. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado pela participação e até o próximo novo quiz.